quero contar um pouco da história do meu pai, pastor Antônio José de Oliveira, conhecido popularmente como Pastor Toniquinho, um servo de Deus que por muitos e muitos anos trilhou esse caminho da pregação, da responsabilidade de procurar almas para o reino de Deus. Fevereiro de 81, nós mudamos para Xinguara. Isso, voltando um pouco, em 76 meu pai já esteve aqui em Xinguara, olhou, visitou aqui a região. Em 1980 ele veio e comprou uma terrinha. Quando foi em fevereiro de 81 nós mudamos. Aí, com espaço de dias, de mês, ele alugou um cômodo bem ali perto daqui do Morcério para dirigir. Aí ficou dirigindo aí abaixo de um ano aqui. Aí depois comprou lá, que era ali onde era a casa dos meninos dele. Aí lá nós fizemos um tempo, fizemos uma igrejinha de palha. O meu sogro tinha uma carroça, tirei palha, do Babaçu, o velho carregou. Eu fui no meu sogro ali na Marajoara, tinha uma serraria grande ali, onde eu trabalho de aço. Naquele tempo eu jogava muita sobra de madeira. Aí nós fomos lá, eu tirando, separando aquela madeira, mas o velho meu sogro, ele botou na carroça, trazendo. Foi construindo ali uma grande tábua, de piso, chão. Era parte de tábua e parte de madeira em pé, madeira roliça. Era uma dificuldade muito grande naquela época. Eu me lembro que num dia, nós estávamos num período de oração e consagração pela manhã e eu vi quando desceu dois camaradas. E eu, sou da vida, fui assim meio esperto com as coisas, né? Eu vi que estava aproximando muito, passou muito próximo lá do telhado, que era de palha, né? Da cobertura, e jogou algo em cima da cobertura da igreja. E eu levantei e fui lá, e o sol já estava bem quente, e já estava pegando fogo no telhado da igreja. Aí eu consegui apagar, né? Aí chamei o pastor Toniquinho. A luta do meu pai foi muito grande com relação à fundação do Ministério de Madureira, porque teve alguns percalços, algumas lideranças não queriam, mas como meu pai sempre foi um lutador, uma pessoa que sempre procurou seguir os caminhos da Bíblia, ele conseguiu fundar o Ministério de Madureira aqui em Xinguara. Teve dia de eu falar para o pastor Toniquinho, nós não vai dar para seguir, porque o senhor acha que vai dar para seguir? Ele falou, vamos, Deus está no negócio, vamos embora. E Deus era tão misericordioso que ele usava pessoas de longe, lá que nós nunca nem conhecíamos. Chegava, vinha para frequentar o culto, vinha direto mesmo para trazer o recado de Deus. Ele falou que ia usar essa igreja aqui com uma menina nos olhos dele. Vi isso nem uma vez nem duas não. Com uma menina nos olhos dele, o trabalho de Madureira aqui em Xinguara. E hoje em dia eu posso contemplar. Pessoa que levantava contra nós, hoje em dia está congregando com nós. Eu agradeço muito, meu Deus, porque Ele é poderoso. E com isso ele conseguiu, aos poucos, comprar um terreno aqui hoje na rua Tapajós, construiu uma pequena igreja. Com o passar do tempo, ele vendeu a nossa fazenda, dizimou todos os filhos para começar essa construção. E iniciou-se o campo de Xinguara, mais ou menos nessa data, em 81. E era filiado ao campo de Goiânia, na tutela do pastor Albino Gonçalves Boaventura. Logo que o campo se legalizou na convenção, houve a inauguração da igreja onde ele estava construindo, com muita luta, com muita dificuldade, algumas pessoas não querendo que ele avançasse, e a gente agasalhou tudo até que todos concordaram, ele concluiu o desejo dele. E uma parte aqui, até onde é essa parte de consultório, né, dente forte, né, que fala, ali era essa área aí era onde estava um terreiro de macumba. Mas aquela dona aí, foi uma luta, e eles disse que a igreja não entrava aqui, uma parte, depois eles resolveram vender, né, a parte, que o trabalho, eles não conseguiram desenvolver o trabalho deles, só a igreja que avançou. E era uma igrejinha humilde, né, de tijolinho, baixinha, muito quente, mas Deus operou muito grandemente nessa época, e muitas pessoas foram curadas. Aí nesse templozinho humilde mesmo, aí a presença de Deus era constante.
Naquela época a gente não tinha uma bicicleta para andar. Eu, como vice-dirigente da congregação Monte Oreb, que é a primeira filha de Madureira, é a Monte Oreb. A Monte Oreb foi, o primeiro culto lá foi dirigido em 82. A gente tinha lugar que nem de bicicleta, se você fosse, você tinha que largar a bicicleta e passar com a lama no joelho, água no joelho. Se fosse empurrar a bicicleta, você não dava conta. E a gente ia levar ceia, dar assistência. Tinha um ponto de culto ali na roça aqui, esqueci o lugar ali, perto de onde tem aquela congregação do pastor Carlos Gomes, era ali naquela região ali. E ele mandou eu ir para lá dirigir esse ponto de culto. Eu achei que lá umas 5 pessoas, 6 pessoas, e fui para lá. Aí nós fui lá pro Rio, quando eu voltei lá tinha umas 60 pessoas, e o saudoso pastor Guedes que pregou, a primeira vez que o pastor Guedes pregou, que deu a oportunidade para ele foi eu. E eu lembro da pregação que o pastor Guedes pregou, ele dizia, esse povo do coração duro, coração de Jatobá. Então sim, foi coisa que marcou na nossa história. E o Olaí tinha uma caminhonete amarela que ele carregava leite, o Olaí, e tinha o outro irmão que aceitou Jesus. O Júnior trouxe, quando o Júnior veio para a igreja, veio 40 jovens com o Júnior que ele trouxe. Nessa época, foi uma festa, mano. Parecia assim, vinha nos cultos e aceitava Jesus, era de 10. A turma da cachaça veio todinha. E foi quando ele lançou a pedra fundamental aqui do templo. Foi muito difícil, nós começamos isso aqui para levantar, fizemos a fundação dessa igreja, aí não tinha dinheiro para levantar, ficou quase um ano aí só na fundação, e depois que a gente começou, aí levantou ela, um pedaço, depois comprou mais um lote, parece que em 97, comprou mais um lote, cresceu ela para o fundo. Precisava de arrumar os bancos, o tempo lá cresceu, passou para aquela igrejona, que era naquela pequena, você ainda lembra da pequena? Aí passou para a grande e não tinha banco. Aí ele, Lázaro, eu vou doar aqueles bancos para a igreja. Eu devia, mas como? Se você não dá conta de comprar, pagar quase nenhum banco, eu vou doar os bancos para a igreja, você vai ver como nós vamos dar conta. E assim ele fez. Outro dia eu vi o pastor Toniquinho chorando ali dentro da secretaria, porque ele pegou um bujão de gás para pôr na caminhonete dele. E ele ia para a roça dele, às vezes ele ia, passava 3, 4 dias lá. E ele chorou lá esse dia porque o irmão falou que o pastor colocou o gás na caminhonete dele, isso já foi bem depois. E ele colocou na caminhonete dele para ir para a roça dele, não era a finha da igreja. Ele foi e falou assim, chorando na tesouraria, ele falou assim, ó irmão, eu não vou ver não, mas o senhor vai ver. Essa igreja vai ser uma igreja rica, vai ter um pastor, vai ter uma casa pastoral, e o pastor vai ter uma caminhonete nova, e essa igreja vai ser lotada de gente, você vai ver. E às vezes quando eu vejo a igreja cheia, assim, eu lembro dele, às vezes quando eu vi a caminhonete do pastor na porta da igreja, a casa pastoral, eu lembro dessa... Foi uma profecia naquele dia que o pastor Toniquinho falou, ele falou assim, eu não vou ver não, eu já estou morto, mas tu vai ver, você vai ver. E com isso ele teve êxito de fazer esse belo templo, que hoje está aí, não para a honra dele, mas para a honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes da inauguração, ele me pediu para que inaugurasse, e era para ser realizada a convenção, e ele me pediu para que fosse inaugurado a igreja e não esperasse a convenção, porque ele tinha o maior desejo de inaugurar, e nós fizemos a inauguração antes da convenção. É tanto que ele veio a óbito. E tive o privilégio de poder passar por Xinguara. Na verdade, Xinguara é o meu berço na fé. E tive a honra também de poder estar assumindo o campo de Xinguara logo após a morte de saudosa memória, pastor Antônio José de Oliveira. E por 6 meses nós ficamos à frente aí da igreja de Xinguara, onde nesse período nós hospedamos uma convenção, onde foi uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu nunca pensei de pastorear a igreja de Xinguara. Achei que eu não estava à altura para isso. Isso aconteceu no mês de novembro de 2005. O telefone tocou, telefone convencional, fui atender o pastor Ibanez. Valmir, surgiu a necessidade de transferirmos o pastor de Xinguara.
E eu quero que você vá amanhã, pega a pastora Dalva, passe em Nova Ipixuna, pega o pastor Gearto, missionário Zoneide, e desce para Xinguara. Amanhã, às 5 horas da tarde, teremos uma reunião, e conforme for, você já fica de posse lá, já toma posse. Meu Deus, que susto! Eu não estava esperando. Como eu não digo não para meu líder, sem problemas, fiz como ele pediu, e chegamos em Xinguara, no dia 29 de novembro de 2005. Chegamos para cá, nessa época, nós tínhamos 8 congregações no campo, sendo 2 dentro da cidade e 6 nas vilas, na zona rural. E as da cidade eram 2, uma de Tábuas e outra de Alvenaria, 6 por 12, bem pequena. As 2 congregações teve que derribar todas as 2, fez de novo, uma era de tábua, né? A outra já estava meia velha, rachada. O pastor Valmir construiu todas as congregações. Eu vim para cá, daqui já era o pastor Valmir, né? Pastor Valmir Rosa Dias. Aí ele mandou a gente para Santa Fé. Aí passamos quase um ano em Santa Fé. Aí voltamos para cá, para Xinguara. Daqui nós dirigimos a igreja Bela Vista e a Paraíso, né? E aí dirigimos essas 2 igrejas, né? Aí depois, com o tempo, aí viemos aqui para a sede, né? Fiquemos trabalhando aqui na sede, e daqui para a sede eu fui dirigir a igreja Peniel, né? Aí na Peniel nós ficamos um bom tempo, foi a inauguração lá, né? No decorrer dos tempos nós fomos abrindo congregações mais na zona rural, ampliando as que tinha, construindo casa pastoral, fazendo aquisições de novos terrenos. E conseguimos então dar um suporte à igreja de Sapucaia. Posteriormente nós emancipamos, tornou-se campo. Depois investimos no distrito Rio Vermelho, no distrito São José do Araguaia, e emancipamos também. A Vila Betel não tinha trabalho, nós compramos um terreno, em seguida construímos um templo, ampliamos também naquela região as congregações, Mata Azul, Diutá, 2 Vendas, e emancipamos o campo da Vila Betel. Sendo assim, emancipamos 4 campos. Hoje em dia, para a gente ver a igreja da maneira que está, a quantidade de congregação que tem aí, tudo é uma bênção que Deus concedeu para a gente ver e contemplar que Ele não precisa, Ele não é filho de homem porque fala e não cumpre, né? O que Ele falou, Ele está cumprindo. O pessoal que está lá fora, todos admira, né, pelo trabalho, um trabalho grande, um trabalho gigantesco mesmo, e com muita, assim, ele é administrado com muita sabedoria. Tem vezes que não tem dinheiro e a obra não para, né? E sobre o crescimento também, nem só de construção, como de pessoas, né? Nós chegamos ao número de 1.700 pessoas. Nós chegamos a 1.700, mesmo depois de emanciparmos 4 campos. Conseguimos ver a evolução, o crescimento. Deus nos honrou, construímos um anexo, fizemos uma reforma no templo sede, adquirimos 8 terrenos no loteamento aí da Jardim do Lago, e estamos construindo a nova sede em cima desses 8 terrenos. Eu acredito capacidade para umas 2.000 pessoas. Já está bem adiantado, estamos já trabalhando a 3ª cinta já. Primeiro eu tenho que agradecer a liderança, agradecer o nosso presidente, pastor Dr. Ibanez Taveira da Silva, e na época o pastor Adonias Soares da Silva, que era o presidente da convenção, por ter acreditado em nós, no nosso chamado. Agradecer o pastor José Gregório Bento, atual presidente da junta, também pelo apoio, e dizer aos obreiros, aqueles que fazem parte do CADEX, que nós temos lutado para vivermos a unidade, porque a unidade é que faz a diferença. E eu acredito que vem crescendo por causa da unidade, vem dando certo por causa da unidade. Cheguei com 22 anos por aí, creio que com 22 anos, eu estou com 51, né? E louvo a Deus por estar aqui na Madureira, pelo pastor, né? Pastor Valmir Rosa Dias, que é uma bênção na mão do Senhor, tem nos ajudado, tem ajudado
não é muita gente, né? Nós devemos ir para a igreja, ir para os pés do Senhor, enquanto é novo, enquanto a gente tem força para trabalhar, em como eu fui, fiz o que eu dei conta de fazer, que tem uns aí que é prova disso, lembra? Que é muito bom você estar dentro da igreja, você está trabalhando, você está buscando o Senhor, você está cheio do Espírito Santo. Peço a Deus que abençoe o nosso condutor, hoje, pastor Valmir, um homem de Deus também, uma pessoa que eu tenho admiração, um respeito, um carinho, e os seus familiares, que são pessoas do meu ciclo de amizade. Peço a Deus que abençoe a todos os membros, e que essa data seja celebrada com muita alegria em Jesus Cristo. Que venha, que o Senhor permitir que venha mais 40 anos, que seja mais. Para viver, para me fazer algo para Ele. Se tiver algo para fazer para Ele, eu quero fazer. No último fogo da vida, eu tenho o prazer de fazer trabalhar para o Senhor, porque Ele merece fazer tudo isso para Ele. Que venha mais 40 anos, estamos aqui na Madureira firme, né? E glorificando o Senhor e fazendo a obra de Deus. A gente espera que venha mais 40 anos de sucesso, né? E que continue pelo menos no pique que está esses 40 anteriores, né? Tá bom demais, já estamos no lucro, né? Tá ótimo. E é só agradecer mesmo e, como diz o nosso irmão, Nação Madureira é só vitória. E eu só quero, com muita alegria, parabenizar o campo do Cadex, parabenizar o pastor Valmir pela sua liderança, pois com a sua liderança o campo cresceu, desenvolveu e Deus tem abençoado, lhe promoveu. Hoje é o primeiro vice-presidente da convenção, então tudo transcorreu como Deus tinha determinado e não como era a vontade do homem. Portanto, a Deus daremos glória, daremos honra, daremos louvor, adoração, porque tudo que faremos é para a glória do nome dele. Parabéns ao campo de Xinguara pelo seu aniversário de 40 anos. E que venha mais 40 anos de história na Madureira e de preferência se fosse com o pastor Valmir. Convidar todos para somar conosco. Vamos fazer acontecer uma revolução, que é o meu sonho, dentro de Xinguara, com o crescimento da obra. Queremos atingir todos os setores, mas para isso acontecer precisamos do apoio de toda a família Cadex da Nação Madureira. E paciência da nossa liderança, que nos dê tempo para nós fazermos aquilo que está em nossos corações. E também pedir o apoio da sociedade xinguarense, que acreditem, Deus está na causa. A obra é dele e eu acredito na vitória. E nós estamos comemorando então agora 40 anos da fundação do Cadex. E que venham mais 40 anos, para que nós possamos ver o crescimento e o número de salvos, que é o que mais interessa para Deus e para nós. É a população xinguarense tendo a oportunidade de ser salvo. Olá, meus irmãos, Cadex, Nação Madureira em Xinguara. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Valmir e de todo o ministério de Xinguara, assim como membros e congregados. Esse campo vigoroso que chega aos 40 anos de idade, uma idade que é um auge, com certeza num dos melhores momentos da sua história, sob a administração dinâmica e tranquila do pastor Valmir Rosa Dias, meu amigo, irmão, e que nesses 16 anos tem feito um trabalho extraordinário. A minha história com o Cadex começa justamente nos anos 80, quando ainda diácono passei algumas vezes a visitar o pastor Antônio José de Oliveira, o vulgo Tuniquinho. E na época nós tínhamos um elo muito forte com Goiânia, com Campinas, pastor Albino Gonçalves Boaventura, e eu passei a conhecer a história do Cadex lá pelos anos 87, 88. Depois, posteriormente, eu tive a oportunidade de voltar várias vezes enquanto presidente do campo de Marabá, já nos anos 90, e participar muito do Cadex na construção da nossa convenção a partir de 91. Cadex começou ainda num barraquinho de palha, num casebrezinho, depois veio um templo de tábua, e depois veio o templo que está na rua Rio Tapajós, no mesmo endereço que está a sede hoje. Eu acompanhei essa história de muitos trabalhos. O Cadex é responsável
pela abertura de vários campos na nossa região, como é o caso de Tailândia, que hoje está ligado ao norte, e o campo de Jacundá, que depois foi passado para a Semada e posteriormente se tornou campo. Foi Xinguara que abriu através do pastor Toniquinho. Aí vem o campo de Vila Betel, o campo de Vila São José, Sapucaia, Rio Vermelho, o princípio todo do trabalho ali na Vila, aquela região entre Floresta e município de Rio Maria e Xinguara, que redundou aí no CADEB, né, o CADEVIB, o campo de Vila Betel, entre outros. O pastor Antônio José de Oliveira foi um grande guerreiro. Depois o Senhor quis levá-lo, né? E no momento nós passamos por alguns momentos turbulentos no campo de Xinguara. Nós tivemos vitória. Posteriormente foi empossado o pastor Antônio Santana, que ficou pouco tempo, depois o pastor Ageu. E nós tivemos o privilégio de, na substituição do pastor Ageu, indicar e empossar o pastor Valmir Rosa Dias, que deu uma nova cara, uma nova vestimenta, porque até então o campo de Xinguara era um campo mais rural, voltado mais para congregações no interior, e aí passou a ter congregações mais na cidade. Grandes templos, uma projeção de lindos templos, uma arquitetura moderna, sem esquecer que é templo, e o pastor Valmir vem fazendo esse trabalho que para nós é de grande valia. Xinguara sempre teve no quadro da sua diretoria ou da mesa diretora da convenção líderes. O pastor Toniquinho sempre fez parte da mesa diretora da convenção desde que ela foi iniciada em 91 até a sua partida como tesoureiro e como um dos vice-presidentes da convenção. Depois veio o pastor Ageu, que assumiu a segunda vice-presidência da convenção na época do pastor Adonias e posteriormente primeiro vice. Depois o pastor Valmir, que se tornou meu segundo vice e hoje primeiro vice, com muita alegria. Temos tido um relacionamento extraordinário com os presidentes do campo de Xinguara. Para nós é uma alegria muito grande poder contar essa história desses 40 anos e fazer parte de praticamente mais de 30 anos desta história. O campo de Xinguara também já teve o privilégio, para nós, de hospedar os maiores eventos da nossa convenção, que são o congresso de jovens, de adolescentes, de crianças, de senhoras, de senhores, assembleias convencionais. Lembro-me bem a primeira Assembleia Geral ordinária que a nossa convenção fez em Xinguara, que foi no ano de 97, e depois a de 2001, ou seja, 2 eleições da mesa diretora transcorreu no campo de Xinguara, e foi uma bênção. Xinguara também tem feito parte das grandes decisões do Ministério de Madureira. Para você que não sabe, o CADEX é o campo mais antigo constituído, porque foi constituído em 81, no estado do Pará. Claro que nos primeiros momentos foram momentos que foi feito aí a troncos e barrancos, enfrentamentos, dado as leis que haviam na época. E depois, posteriormente, veio a redenção e outros, e eles vieram, mas Xinguara já existia, o CADEX já existia. Não como CADEX, não era chamado de CADEX, era a Assembleia de Deus, Ministério de Madeira. Essa linguagem só quem conhece são os pioneiros aí do campo de Xinguara. Ainda temos muitos pioneiros vivos, participantes do trabalho. O CADEX foi o campo que primeiramente comprou um veículo, um ônibus, me lembro bem. O primeiro ônibus do Nação Madureira no sul e sudeste do Pará foi do CADEX. Entre outras coisas que esse campo é pioneiro. Xinguara também tem tido o privilégio de ter obreiros firmes. Não é um povo inconstante. O povo do CADEX não é um povo inconstante, aquele povo que fica saindo e voltando. Não, é uns membros que realmente têm permanecido, obreiros que têm permanecido e que têm envelhecido na vida secular, mas sempre dentro da igreja, independente do pastor ou da situação que a região vive. Então eu quero parabenizar esta igreja, parabenizar o seu pastor, pastor Valmir, parabenizar a administração e o conjunto da obra, que tem mais ganhos do que perca, e sempre mais ganhos. Então eu estou muito feliz por participar dessa história, desse momento. A Nação Madureira, no estado do Pará, parabeniza vocês pelos 40 anos, e que se Jesus não voltar, tenham mais 40 anos e nós possamos contar essa brilhante história. Vamos permanecer firmes, o Senhor é meu pastor
nada me faltará, unidade acima de qualquer interesse.